Nós te agradecemos, Pai, porque apesar, Senhor Deus, de podermos cantar com a alegria que Tu jamais falhou, tantas falhas, Deus, como nós falhamos. Se o Teu plano vai em frente, Senhor Pai, não é, Senhor Deus, por causa de homem algum. Deus, todos os homens que Tu escolheste, chamaste soberanamente para Ti, Senhor Pai, Deus, foi tão somente a Tua graça operando continuamente na vida, Senhor Pai, para que eles realmente, Senhor Pai, fossem esse alvo, Senhor Deus, que a graça jamais perde, porque neles mesmos, Senhor Pai, não havia, Senhor Deus, nada, Senhor Pai, que os mantivesse, Senhor Deus. A ideia tão estranha, a Tua palavra, Deus, de que depois que o homem é salvo, ele tem que se manter salvo, é tão sem sentido, Senhor Pai, porque nós não, Senhor Pai, se pudéssemos perder, Senhor Pai, o que Tu nos dá, nós perderíamos imediatamente. Não conseguiríamos manter nada, Senhor Pai, se a Tua graça, Senhor Pai, não mantivesse, mas nós temos recebido da Tua plenitude, graça sobre graça, e é o que nós precisamos nesta noite, da Tua graça, Deus. Cada apóstolo começava as suas cartas, Senhor Pai, oh Deus, com a graça, esteja com você. Se a graça não estivesse lá, todo aquele escrito, todo aquele zelo seria totalmente inútil, Deus. E depois se despedia dizendo que a graça iria com eles, porque se a graça não aplicar, Senhor Pai, a verdade, então tudo que é aprendido será um grande desperdício, Senhor Pai. Nós seremos realmente um saco furado, Senhor Pai, mas não permita, ó Deus, que qualquer um de nós passe a vida assim, Senhor Pai, porque isso seria a falta de marcas, Senhor Pai, claras da Tua graça em nossas vidas. Então, Senhor Pai, que a meditação desta noite gere, Senhor Pai, uma transformação, à medida que nos leve a todos os passos necessários, Senhor Pai, ó Deus, que só Tua graça pode operar em nossas mentes e corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Nós estamos olhando para Abacuque, uma visão bem panorâmica, bem rápida, né? Como se estivéssemos sobrevoando assim com um drone, só para olharmos as belezas, mas não nos determos, e para darmos uma visão geral desse pequeno grande livro. A gente está em Abacuque 2, e hoje a gente vai começar, hoje de manhã a gente foi até o 4, né? Vamos começar do 4, só que vamos fazer cobrir um espaço maior, porque ele está falando tudo de uma mesma coisa, não é? A Bíblia diz assim: Deus agora está falando, vejam o arrogante, o orgulhoso, seus desejos não são retos, mas o justo viverá pela fé. De fato, o vinho é enganoso, ele é arrogante e nunca descansa. Deus está falando sobre os babilônios, não é? Que é quem vai mandar sobre o povo de Israel, de Judá, né, na verdade, porque é tão ávido quanto a sepultura, e como a morte nunca se satisfaz, ele ajunta para si todas as nações e reúne todos os povos. É o que os babilônios estavam fazendo. Não zombarão todos eles dele com ridículo escárnio, dizendo: ai daquele que acumula bens roubados e enriquece pela extorsão. Até quando isso continuará? Não se levantarão de repente os seus credores, não despertarão e o farão tremer? Então você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, os povos que restaram o saquearão, pois você derramou o sangue humano, destruiu terras, cidades e todos os seus habitantes. Ai daquele que constrói seu reino com ganho injusto, para pôr seu ninho no lugar mais alto, para escapar das garras da ruína. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando sua própria casa e perdendo sua vida. As pedras da parede clamarão, e as vigas da estrutura ecoarão isso. Ai daquele que constrói uma cidade com derramamento de sangue, estabelece uma cidade com crime. Não determinou o Senhor dos exércitos que o trabalho do povo é apenas combustível para o fogo, que as nações se exaurem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, derramando-a do odre até que fiquem embriagados, para que possa contemplar seus corpos nus.
você será cheio de vergonha em vez de glória. Agora é a sua vez, beba e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor está chegando até você, e a desgraça vai cobrir a sua glória. A violência que você fez ao Líbano o esmagará, e a destruição dos animais o aterrorizará. Pois você derramou sangue humano, destruiu terra e cidades e todos os seus habitantes. De que valor é um ídolo, já que um homem o esculpiu, ou uma imagem que ensina mentiras? Pois aquele que a faz confia em sua própria criação. Ele faz ídolos que não podem falar. Ai daquele que diz à madeira, ganhe vida, ou a pedra sem vida, desperte. Pode ela dar orientação? Está coberta de ouro e prata, não há fôlego nela. Mas o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então estamos tendo essa visão panorâmica de Abacuque, porque ele é um dos livros da Bíblia mais profundos e necessários para dias maus. Sabe quando Paulo diz para que você possa ficar firme no dia mau? Então um dos lugares onde isso é ensinado de maneira mais profunda é Abacuque. Paulo diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, Abacuque é um desses tesouros da Bíblia, para isso ser verdade em nossas vidas. Seja em momentos individuais, em que a tua vida particular está enfrentando dias maus, todos vão experimentar isso, ou às vezes um tempo mau que cobre toda a sociedade, de tal maneira que todos são afetados por isso, como nós temos experimentado em nossos dias, no Ocidente, a educação, todos os meios ensinando algo totalmente destrutivo, e colhendo o fruto disso, e de todas as formas. Eu estava dizendo hoje de manhã que depois da guerra, que morreu milhões, a Segunda Guerra Mundial, morreu mais milhões de fome, porque todas as estruturas que dão sustentabilidade à vida foram destruídas, e quando o inverno chegava, o inverno forte, não havia aquecimento, não havia alimento adequado, as pessoas continuaram morrendo. Então, se nós entendermos o livro de Abacuque, Deus está dizendo, você estará pronto para qualquer coisa. Abacuque no final vai estar pronto para qualquer coisa. Ele vai até dizer que está pronto para qualquer coisa, não só para resistir, mas para se alegrar. É o fim desse pequeno, grande livro, não é? Ou seja, você não vai ficar perdido num dia mau, não vai ficar na escuridão. Então nós estamos olhando cada sermão para aprender algumas coisas das muitas que nós estamos olhando. Será uma série grande, sobre como enfrentar tempos difíceis, especialmente aqui, tempos maus em nossa cultura. Porque você vê, há sofrimentos pessoais enormes em tudo isso, mas a cultura toda é um tempo mau em si mesmo, tanto no povo de Deus, quanto na cultura em volta, e agora com essa sombra em toda a cultura daqueles dias que eram os babilônios. Então hoje Deus está dizendo aqui, na nossa terceira vez que estamos olhando aqui, Ele está dizendo a Abacuque algo sobre o Império Babilônico. Ele disse, você acha que está ruim? Você não sabe que eu enviarei, eu vou enviar os babilônios, e Deus está falando sobre eles, esse Império Babilônio maligno que está surgindo, e vai causar estragos muito mais terríveis do que você já viu até agora, Abacuque. Então Deus mostra a podridão no coração da cultura babilônica, e com isso Ele mostra o que está errado naquela cultura, mostrando o coração da cultura na qual Abacuque estava vivendo também internamente. Então, enquanto Deus desconstrói o que está errado com a cultura babilônica, Ele, na verdade, nos dá dois princípios importantes para enfrentarmos
o dia mau, na cultura má e nos momentos maus em nossas próprias vidas, no que diz respeito a qualquer coisa que seja um dia mau, né? Tanto em nossos corpos, em nossos relacionamentos, nas outras pessoas, na nossa cultura, enfim. E esses dois princípios são que em tempos maus você precisa entender com a mente a fonte do mal. Se você não entende com a sua mente a fonte do mal, você não pode enfrentar e ser o que Deus disse que você pode ser e se tornar ainda mais, se você não consegue entender qual é a fonte do mal. Em segundo lugar, você precisa de uma consolação para o coração diante daquele mal. Então você precisa de uma mente que compreenda a fonte do mal, e você precisa de um coração que tem consolação diante daquele mal. Se você não tem essas duas coisas, você desmorona. Então, com a sua cabeça, você precisa entender a fonte do mal. Você vê que hoje os cristãos são quase que ficam mais ofendidos quando se fala do humanismo secular, com tudo que ele do que quando se fala do evangelho. Eles claramente querem que o evangelho se adapte ao humanismo secular. Eles não conseguem entender a fonte do mal com suas mentes. É óbvio que eles não podem ter uma consolação no coração no meio do mal. É sobre isso. Com o seu coração você precisa no coração você precisa de um conforto, uma consolação para ajudá-lo a enfrentar o mal. Enquanto com a sua mente você entende a fonte desse mal. Essas são as duas coisas que nós podemos olhar aqui. Em primeiro lugar, então, a gente aprende nesse texto algo sobre como entender a fonte do mal. Então, durante o período de todas as crises e todos os problemas, nos nossos dias, por exemplo, quando você olha os jornais, os editoriais, e hoje é bom, né, que a gente pode olhar não só os jornais no Brasil, você pode olhar o New York Times, o Wall Street Journal, você pode olhar os jornais de Londres, de Paris, você tem rapidamente uma visão geral, assim, mais do que antigamente, né, quando você não tinha tanto acesso, e você vê que todos eles estão tentando encontrar pessoas para culpar, porque os dias são maus. Todos estão querendo encontrar o grupo que é culpado. Em essência, o humanismo secular diz que quase todos os seus problemas você tem que encontrar quem é culpado. Você não é o culpado, é óbvio, não é? Então, uma narrativa é que o problema, por exemplo, vão ser os empresários gananciosos. Ou o problema vai ser a intervenção governamental, que é grande demais, estúpida, idiota, políticas mal concebidas. Então um está dizendo o seguinte: nós precisamos de mais regulamentação estatal, que é um inferno, né? E o outro diz: nós precisamos de mais desregular as coisas. Todos estão tentando encontrar pessoas diferentes para culpar, para poder dizer: olha, essa é a fonte do mal nos nossos dias, em nossa cultura, em nossa sociedade. As pessoas estão na igreja fazendo a mesma coisa: a fonte do mal é essa. Outras dizem: não, acho que a fonte do mal é aquela lá. Se a minha vida espiritual não é boa, então, sinceramente, a fonte do mal deve ser a igreja. A minha vida espiritual não está boa, deve ser o irmão, deve ser aqueles que não estão fazendo nada por mim. É assim. Então, há pessoas que vivem a vida inteira fraco, ela sempre acha que todo mundo está ajudando ela, ou seja, e ela vai ajudar quem? Mas ela acha que eu não posso ajudar nada porque eu sou fraco. Mas então ela devia pensar que o outro também era. Se ela acha que isso é uma boa desculpa, não é? Por que ela exige que os outros sejam fortes? Se o evangelho não é suficiente para ela, como é que ela está exigindo que o evangelho seja suficiente para os outros? É contraditório. Se eu digo para você, se você tem que crescer para você poder ajudar a mim, porque eu sou só uma ovelhinha fraca o tempo todo, você tem que ser uma ovelha mais forte. O outro pode dizer assim: por que eu tenho que ser uma ovelha mais forte? Por causa do evangelho. E por que você fica fraco a vida inteira?
A Bíblia não permite que você faça isso. A Bíblia não é nem de longe tão simplista como o editorial dos jornais brasileiros, ou como eu mencionei, o New York Times, o Wall Street Journal. A Bíblia não é simplista como o humanismo secular, não é simplista como você, não é simplista como nós tendemos ser, de encontrar quem é o culpado. Financeiramente minha vida não está indo, quem é o culpado? Eu não sou culpado, quem é o culpado? O culpado deve ser alguém, o governo, o empresário, aquele, a escola. Alguém é culpado. Eu não consigo, o evangelho não tem me transformado, quem é o culpado? Deve ser o pastor, deve ser o irmão, deve ser aquele. Os jornais estão fazendo isso, a Bíblia não é simplista assim. Aqui está o que a gente vê, no centro. Abacuque achou que era simples. Oh Deus, se tudo está ruim, a culpa é dos babilônios, eles são horríveis. Agora, é verdade que se Deus tirasse os babilônios, o mundo ficaria bom? O povo de Deus estava vivendo de uma maneira adequada? O próprio Abacuque não tinha dito que o povo estava tão ruim, e tudo tão ruim porque só havia corrupção e ninguém estava se importando com Deus? No centro da denúncia da sociedade e cultura babilônica, e você vê que quem está fazendo essa denúncia agora é Deus, nós vemos todos os tipos de pecados que identificamos como um sinal de podridão, um sinal de maldade. Você tem ali práticas, a gente pode usar essa palavra, apesar de que a denúncia está falando de um governo, práticas empresariais implacáveis e gananciosas, derramamento de sangue, violência, tudo isso estava ali, no topo da base da descrição, lá no versículo 5, no início, e lá no versículo 18, que já está perto do final, há dois suportes para nós, por assim dizer, duas fontes de todo esse mal, que quando nós olhamos, nós começamos a perceber que elas não são remotas, que elas não pertencem só a um grupo de pessoas, que elas não são só os babilônios. Deus não está querendo nessa noite, em 2024, em novembro, que você tenha uma má impressão dos babilônios. O sermão nessa noite é sobre nós. A Bíblia não está para nós vermos como os babilônios eram ruins, nem para nós vermos e começarmos como os grandes editoriais dos jornais do mundo inteiro, as grandes capitais do mundo, descobrir quem são os culpados. Quer dizer, é muito fácil ler isso, você diz, sim, os babilônios, eu estou lendo isso aqui, que Deus falou para Abacuque que realmente os babilônios eram horríveis, ainda bem que aquele império se foi. Muitas pessoas leem a Bíblia exatamente assim, passam o tempo todo vendo como os outros não estão vivendo o Evangelho, não estão amando, não estão ajudando ela, como a igreja está ruim, a igreja no mundo, a igreja no Brasil, a igreja no mundo, e ela vai identificando os culpados, quem não está fazendo as coisas. Como eu disse, a Bíblia não deixa você agir assim, o humanismo secular deixa. Aquela boa prática de Jonathan Edwards, leia a Bíblia contra você, é uma das coisas mais raras que existem. Escute um sermão contra você, porque é para isso que ele está sendo dito. Deus não está falando dos babilônios só para falar e bater um papo com Abacuque. Ele quer ensinar algo a Abacuque sobre Israel, sobre Judá, sobre o coração de Abacuque. E hoje, nem Abacuque está mais vivo, nem o Império Babilônio existe. Deus está falando conosco. E é por isso que o livro de Abacuque está aqui. Abacuque está sendo destruído, não em quão ruins os babilônios eram, porque Abacuque já achava os babilônios horríveis. Ele disse, eu estava orando porque estava tudo ruim, tu vais mandar os babilônios, eu acho eles piores ainda do que nós, horríveis. Eles estão indo por aí, queimando cidade após cidade, estão destruindo nações, matando e estuprando todo mundo.
E você diz, os babilônios eram horríveis mesmo, ainda bem que eu nunca vou fazer isso, nunca vou destruir uma nação, nunca vou invadir outro lugar, nunca vou estuprar ninguém. Os babilônios realmente eram um povo horrível. Bem, isso aí não tem nada a ver comigo, isso aí não sou eu. Se a gente faz isso, a gente não sabe ler a Bíblia, e nenhum livro da Bíblia tem nenhuma valia para nós. Se nós pararmos essa noite para ver como os babilônios eram ruins, como Abacuque não conseguia entender as coisas. Olhe para os suportes desse mal, as colunas, a fonte de todo esse mal, no versículo 5 a sociedade babilônica, aquele povo é arrogante, e eles nunca descansam, eles nunca estão satisfeitos com o que têm, eles vão de nação em nação, eles nunca acham que é bastante, eles nunca param, eles nunca dizem, tenho o suficiente. Eles são arrogantes, orgulhosos, eles nunca descansam, porque é tão ávido quanto a sepultura. Eles são como a morte, que nunca está satisfeita, quer mais. A morte nunca diz assim, já levei gente o suficiente, bicho o suficiente, vou dar uma parada. Deus compara então a sede demais dos babilônios, por causa do seu orgulho, a morte. Eles são famintos como a morte, eles nunca estão satisfeitos como a morte nunca está satisfeita. Eles nunca dizem, temos o bastante, é o suficiente. Não, estão sempre satisfeitos. Se eles são colocados numa posição, eles querem outra posição. Se eles têm uma quantidade de coisas, eles querem mais coisas. Se eles têm um cargo, eles querem outro cargo. Se eles têm um ministério, eles querem outro ministério. Então, eles vão continuar causando destruição. É isso que ele está falando dos babilônios. Ele é arrogante e nunca descansa, porque é tão ávido quanto a sepultura, e como a morte nunca se satisfaz. Ele ajunta para si todas as nações e reúne todos os povos. Ele já conquistou várias nações, mas eles estão satisfeitos. Os babilônios não, eles querem outra nação, por causa do seu ouro, por causa do seu dinheiro, por causa da glória. A razão pela qual a cultura babilônica está cheia de pessoas que estão tentando ganhar dinheiro, mais e mais riquezas e mais poder militar, em seu centro, Deus diz, é porque elas são orgulhosas, arrogantes e vazias. Eles acham que a próxima nação dará a glória que eles querem, eles vão se satisfazer, mas eles não se satisfazem. Eles nunca estão satisfeitos com a morte. Eles precisam, Deus diz, se cobrir de glória. Só que quando eles conquistam outra nação e ganham aquela glória não satisfaz eles, e eles querem mais glória. Eu estava escrevendo na internet que você vai conhecer uma pessoa quando ela não consegue o que ela quer. Quando ela consegue o que ela quer, você não conhece ela de verdade. Ela se aproxima de você, ela quer algo. No dia que ela não conseguir, é que você vai conhecer ela de verdade. Porque enquanto ela consegue o que quer, ela quer outra coisa e vai tentar aquela outra coisa. Quando ela não conseguiu o que quer, aí sim nós vamos ver quem a pessoa é. Deus está falando isso dos babilônios. No versículo 16 ele diz que os babilônios estavam tentando com todo o seu esforço acumular poder, riqueza, para se cobrir de glória e honra. Eles queriam ser ricos, queriam ter os palácios maiores, as roupas mais deslumbrantes, os cofres mais cheios de ouro, mandar em mais nações, em mais pessoas. Deus diz, para se cobrir de glória e honra. Eles têm uma fome como a morte, por glória, por honra. Eles querem que todos reconheçam que eles são os mais fortes, os mais capazes, os mais poderosos. Tempos atrás, a gente agora pode ler entrevistas muito antigas, rapidamente pesquisando na internet. Estava vendo lendo uma entrevista da Madonna nos anos 80. A Madonna agora é uma senhora, né? O que ela faz é ridículo. Mas não pense que nos anos 80, quando ela não tinha nem 30 anos, as razões eram diferentes. É a mesma coisa que está acontecendo agora. E é uma celebridade, mas lá no meio da década de 80, quando ela tinha 20 e poucos anos ainda, e não os 66 que tem hoje, né? Ela deu uma entrevista numa revista americana famosa, e ela admite na entrevista
que realmente ela não se sentia como alguém especial. Isso com 20 e poucos anos, e já sendo a Madonna, famosa. Então ela disse na entrevista que ela estava tentando alcançar níveis cada vez mais altos de celebridade e fama. A gente viu teve um show agora aqui na cidade, né, com a Madonna, com 66 anos. Ela ainda está tentando isso. É isso que Deus estava dizendo dos babilônios. Eles são como a morte, eles querem glória e honra, e isso, como tudo que eles conseguem, não dá isso a eles, eles não têm uma fome sem fim. E ela disse algo assim, com 20 e poucos anos, ela não vai dizer nada diferente agora. Quando eu alcanço um novo nível de celebridade e fama e realização, por um breve período de tempo, eu me sinto uma pessoa especial, mas não dura. Isso vai embora, então eu tenho que ir além. Eu tenho que chocar mais, eu tenho que alcançar mais, eu tenho que ir mais e mais. Outro dia eu vi uma tenista, que já está também, assim, eu prefiro dar o exemplo das que ainda estão vivas, mas são já senhoras. Essa também está a mesma idade, mais ou menos, está com 69 anos mais ou menos, uma tenista famosa americana, Chris Evert, e ela está no hall da fama do tênis. Ela foi uma das melhores que já existiram no tênis. Ela ganhou 18 títulos do Grande Slam, e mais títulos do Grande Slam de duplas. Ela ganhou uma fortuna. Você vê, uma é uma cantora, a outra é uma tenista. E ela não foi só boa, foi maravilhosa. Mas ela diz uma coisa engraçada. Ela diz assim: o que impulsionava ela a ser a melhor e a vencer, ela disse: vencer me fazia eu me sentir bonita. É uma declaração incrível. Você pode olhar para ela quando agora é uma senhora, como eu disse, está com 69 anos. Ela era bonita, mas ela não se sentia. Ela disse que vencer é que fazia ela se sentir bonita, grande, digna. E aqui está o que isso significa. Elas são como os babilônios. Cada problema na igreja é porque são os babilônios. Cada problema na sociedade são os babilônios. O que impulsiona você ver um tenista é os babilônios. É a mesma coisa. O que está impulsionando uma cantora que é famosa há décadas, como Madonna, é a mesma coisa. Está satisfeita? Finalmente encontrou a satisfação? Não, está deprimido, porque agora não tem mais a beleza, mas quer continuar, então tem que fazer uma coisa mais chocante, talvez, porque não dura. Ela mesma disse, a razão pela qual os babilônios estavam queimando cidades era a mesma razão pela qual a Chris Evert queria ganhar Grande Slam. É a mesma razão pela qual ela queria vencer os torneios de tênis sem parar. E a razão pela qual nós temos todo tipo de problemas na sociedade, nas nossas vidas, na igreja. A razão pela qual, naturalmente, o homem é impulsionado, seja jogando tênis, invadindo cidades e conquistando nações, ou cantando com a Madonna, ou sendo um esportista, ou bom, qualquer coisa, fazendo arte, é porque somos inseguros e não temos glória. Estamos nos esforçando muito para nos cobrir de glória. Como as coisas não nos dão glória, nós, quando temos algo, criamos um problema porque nós queremos outro algo. Deus está dizendo, os babilônios, eles são como a morte. Eles nunca estão satisfeitos. Eles já conquistaram, eles são um império, mas eles não param. Queremos nos sentir bonitos, queremos nos sentir amados, queremos nos sentir significantes, e por isso estamos trabalhando tão duro, e essa é a fonte de todo o mal.
Qual é a fonte de todo o mal na sociedade? Na cultura, na Babilônia, em Israel, em Judá, no Rio de Janeiro, na igreja, é a mesma. Portanto, você não lê Abacuque e pensa, como os babilônios eram horríveis. Por natureza, todo mundo é babilônio. Todo mundo está insatisfeito. Spurgeon dizia, se você ganha um salário e ganhar o dobro ano que vem, você não vai estar satisfeito. Ele estava mentindo. E se no outro ano você ganhar 4 vezes mais, você não vai estar satisfeito. Naturalmente, você vai dizer, por que os babilônios continuaram invadindo as nações? Por isso. É o que Deus está dizendo, eles nunca estão satisfeitos, eles são como a morte. Até que eles vão ser cobertos de vergonha, porque eles passaram a vida buscando glória. É o fim deles. Deus está dizendo para Abacuque qual é o fim. Ele mesmo está enviando os babilônios, ele diz, esse vai ser o fim deles. Por natureza, todos são babilônios. Um escritor cristão, já morreu em 2000. Ele estava escrevendo a respeito disso e falando sobre o orgulho. Estava falando sobre a arrogância e o orgulho no coração da cultura babilônica maligna e no coração de todas as culturas, no coração da nossa vida, da tua vida. Ele diz o seguinte: o orgulho no sentido religioso é uma recusa arrogante de deixar Deus ser Deus, é agarrar o status de Deus para si mesmo. O orgulho é recusar o convite de Deus para participar da dança da vida como uma criatura em seu jardim, e então desejar, em vez disso, ser o Criador, independente, confiando em seus próprios recursos. O orgulho é a grande ilusão, a fantasia das fantasias, a enganação cósmica, a fantasia de que nós podemos ser pequenos deuses, nos deixa vazios no centro. Somos atacados pelos demônios do medo, os demônios da ansiedade, os demônios da insegurança. Então aprendemos a ostentar, a blefar, forçamos outras pessoas a agirem como contrafortes para o ego instável que o orgulho cria. Ao esvaziar nossa alma de Deus, cada nova situação evoca a pergunta: o que eu posso obter disso para sustentar a necessidade do meu ego por aprovação, aceitação e aplauso? Ao encontrar novas pessoas, ele se pergunta: como essa pessoa pode contribuir para a minha necessidade de aceitação, aplauso e avanço? Quando ele encontra uma nova igreja, ele pergunta: como essa igreja pode me ajudar a me sentir maior? Alguém? A vaidade cria a necessidade de usar as pessoas, porque não podemos manter nosso equilíbrio espiritual se estamos vazios no centro. Você se vê nessa descrição? Essa é a descrição de todos os babilônios. Todos os homens não nascem babilônios. Se você ainda não se vê, continue com Deus, como Abacuque vai continuar. Ele corretamente diz que a menos que você esteja profundamente seguro no centro e tendo um significado, de modo que não importe tanto o que as pessoas dizem sobre você, sua altura, seu peso, seu salário, sua casa, não se importe em como você é considerado, não importe tanto como é recebido, porque você está tão certo de quem você é por causa de algo central. Ninguém, a propósito, é assim naturalmente.
Muitas pessoas vão dizer assim, não, eu sou assim, eu não me importo com o que as pessoas dizem. Não é verdade. Porque a pessoa é cheia de vitimismo, é cheia de reclamação, é cheia de críticas. Se fosse verdade, Paulo diz assim, nós temos sido até agora considerado o lixo do mundo. Você sente em Paulo vitimismo? Você sente nele uma pessoa com frágil, que qualquer esbarrão nele está arrasado? A vida espiritual dele depende realmente de todas as coisas? Ele realmente não mostra que quando ele diz, somos considerados o lixo do mundo, ele não está só falando como muitas pessoas dizem, não importa o que ninguém pensa, mas ela está ali infeliz. Tudo a incomoda, amarga, como não se importa? Paulo, quando está dizendo isso, quando ele diz, o meu homem exterior está se corrompendo, mas não me importo, porque o meu homem interior está se crescendo. Você vê que tudo na vida dele mostra que é verdade. Se você precisa disso, precisa que as pessoas digam coisas e façam coisas para que você se sinta realmente bem, então fatalmente você vai ter que usar as pessoas, e as pessoas mais legais são as que fizerem você se sentir assim. Então você não está, você entra em cada relacionamento, em cada trabalho, em cada relação, na igreja, e você diz, quero estar nesse lugar, quero estar com essa pessoa, quero estar naquele trabalho, quero estar aqui, porque eles me fazem me sentir bem comigo mesmo. Não quero estar com pessoas porque elas não me fazem me sentir bem comigo mesmo. E elas não estão me impulsionando. Não estão me impulsionando. E eu sou como a morte. Eu tenho uma sede de glória como a morte. Deus usa essa metáfora, né? Então, você não pode. Todas as avaliações vão ser a respeito disso. Veja, esse orgulho que está na essência de todo o coração humano, que faz todo mundo babilônico, a parte da intervenção de Deus no Evangelho, é a fonte de todo o mal no mundo. Até mesmo dos babilônios perversos. Aquela cultura não era ganhar uma partida de tênis, nem ser um cantor famoso, era ser forte, dominar as nações, impor a cultura babilônica. Você se vê nisso? Então veja, em uma extremidade dessa lista, do que faz o babilônio, um babilônio, não é o orgulho. Na outra extremidade, no versículo 18, 19, está a idolatria, que é o que Deus disse. Então, qualquer vida e qualquer cultura que não seja baseada na glória e na graça de Deus, será baseada num ídolo, que é o quê? É o que eu acho que vai me dar mais glória. Se eu acredito, como a Madonna estava dizendo, como a Cris estava dizendo, que isso vai me fazer sentir bonita, eu dependo daquilo, senão eu vou me sentir feio. Aquilo é um ídolo. Você vai pegar coisas boas e vai elevá-las a lugar de supremas, e vai justificar coisas ruins por essa necessidade. E tudo isso, Deus diz, é por causa do orgulho. É o orgulho que está impulsionando os babilônios, cidade após cidade. Agora, Abacuque, o que está impulsionando vocês? Porque vocês não vivem para mim, pela mesma razão. Por exemplo, se vencer partida de tênis é a maneira como eu me sinto bem comigo mesmo, e como eu me sinto alguém de valor, e me sinto bonito, o tênis passa a ser absoluto, porque quando eu perder, eu vou me sentir um lixo, não vou poder lidar com outra pessoa levantando os grandes lãs. É aquilo que me dá o senso de valor, e agora eu não tenho mais. Você tem que ter, se aquilo te dá a vida, você tem que ter, o ser precisa daquilo que dá vida a ele, que dá a ele a dignidade. Você pode olhar para uma dona e pensar assim, por que ela continua fazendo isso, gente? A mulher é rica,
Ela está com 66 anos. É patético. Por quê? Porque se aquilo dá vida a ela, ela não pode parar. Aquilo é um ídolo. Você tem que tê-lo. Você tem que vencer. Porque aquilo te impulsiona. Aquilo faz a Chris Evert se sentir bonita. Então agora ela está se sentindo feia, porque ela não consegue mais ganhar. Toda a cultura, toda a sociedade, coletivamente, todos pegam alguma coisa e transformam em algo supremo. Olham para alguma coisa criada, olham para uma coisa da criação, olham para uma coisa da vida, e pode ser, você vê, pode ser invadir cidades, como os babilônios estão fazendo, invadindo, matando, estuprando, pode ser jogando tênis, pode ser no ministério. Se aquilo é a minha vida, é como eu me sinto bem, então eu estou pronto a fazer qualquer coisa para ter meu ídolo. Isso cria semente de destruição em todas as culturas, todas. Por exemplo, se você faz parte de uma cultura tradicional, em que a família é a coisa mais importante, aquilo acaba sendo o seu ídolo, porque você vai tirar o seu valor daquilo. Ser mãe é maravilhoso, mas você vê, na cultura antiga, isso ganhou um status, que toda mulher na Bíblia que não podia ter filho, era infeliz. Todas. Porque aquilo era mais do que ter filho, do que ser mãe. Era como você se sentia digna na sociedade. Raquel vai dizer para Jacó, me dê filhos, ou então eu não posso viver. E ele diz, chega uma hora que ele diz, por acaso eu sou Deus para te dar filhos? Como assim? Era mais, a maternidade é maravilhosa. Você vê na Bíblia, na vida das pessoas que não têm filhos, não é maravilhoso, é um ídolo. Elas têm aquilo, ou morrem, ou murcham. Já os babilônios iam conquistar a próxima cidade. Não é diferente. Ou ganhar uma partida de tênis, ou as próximas músicas lançadas e o próximo show do artista, como a Madonna estava falando. Nessas culturas, você vai chamar, você pode chamar de conservador, está valorizando a família, mas quando a família vira isso, ela é a mesma coisa. Agora, se você vem para uma cultura como a nossa, individualista, as pessoas estão prontas a matar quantos filhos forem necessários, contanto que aquilo não atrapalhe minha carreira. As pessoas estão prontas a fazer esse tipo de coisa. Por que o aborto é quase um culto? Por isso, porque é um ídolo. E o que atrapalha o meu ídolo, o que vai me dar vida, mesmo que seja um bebê, tem que morrer. Se eu achar que uma igreja está me atrapalhando, então aquela igreja é um problema. Se eu achar que o irmão está me atrapalhando, é isso que Deus quer que Abacuque veja. Você vê, Abacuque, o que está acontecendo em Judá não é diferente dos babilônios. Eles são mais fortes e eles tiram a glória deles em conquistar as nações. Mas vocês estão fazendo a mesma coisa, todos. Então, numa cultura como a nossa, a gente acha que os direitos individuais são supremos. Tão supremos, que se eu falar para vocês hoje que eu sou um cachorro, se vocês não aceitarem que eu sou um cachorro, então eu falo que todo mundo está sendo odioso, mal, porque estão fazendo eu me sentir mal. E a gente chegou num estágio tão avançado disso, que nós falamos, tudo bem, você é o que você falar, vamos usar o pronome que você decidir, porque não vamos mexer com o seu ídolo, isso vai fazer você se sentir bem. Só que não faz, não é? Porque você vê, todos são babilônios, são como a morte. Eles nunca estão satisfeitos, eles nunca chegam ao ponto que diz, agora sim, estamos satisfeitos, olha, buscamos a glória nisso, isso nos deu glória, agora estamos. E é por isso que a Chris Evert não estava satisfeita com 18 grandes slams.
Nem a Madonna está satisfeita com o dinheiro que ela ganhou e com o sucesso que ela fez. Ela precisa de mais. Isso acontece na cultura, acontece no trabalho, acontece na família, acontece na igreja. O que você tem nesse tipo de sociedade, em vez de ser em que faz da família o ídolo, faz do individualismo, que é a nossa sociedade? Você tem sexo fora do casamento. Importante me sentir bem. Você tem a deteriorização familiar, você tem o aborto. Sabe, no versículo 17 fala sobre o pecado ambiental, destruindo o Líbano. Sabe os cedros do Líbano? Não, os babilônios estavam destruindo a natureza. Deus diz, eles mataram uma quantidade enorme de animais, florestas, matando animais, porque a violência cometida contra o Líbano vai te cobrir, Babilônia, e a destruição das feras e dos animais que vocês mataram vai te atormentar ou te amedrontar, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, feita à cidade e a todos que nela habitam. Vocês destruíram as florestas, vocês mataram os animais, vocês mataram as pessoas, vocês estupraram pessoas, vocês destruíram tudo, e vocês não estão satisfeitos. Vocês estão cobertos de ouro, vocês estão cobertos, todos têm medo de vocês, todos temem vocês, mas vocês são como a morte. No versículo 15 diz, ai daquele que dá bebida ao seu próximo, para eles ficarem embriagados e você poder ver a sua nudez, para você poder contemplar, você dá a eles entretenimento e bebida, para ter sexo com eles. Ou seja, você embebeda alguém, você tem uma intenção, mas você se sente bem, não é? Você é o quê? Você é alguém incrível, não é? Então você vê que há pessoas que quando dizem assim, não, prejudicar o meio ambiente é errado, florestas, os animais, mas essa mesma pessoa que diz assim, não, sexo fora do casamento é ótimo, não é errado, você vê, é porque o ídolo dela está num lugar errado, então faz ela se sente melhor do que o outro, e acha que o outro é culpado, porque o outro não está consciente da importância do planeta, e ela, porque o Deus dela é individualista, ela acha que o sexo e qualquer depravação sexual é ótimo, e se você falar sobre isso, então você é péssimo. Só a Bíblia diz, tudo é pecado. Abacuque, é horrível os babilônios, é horrível eles derrubarem as florestas do Líbano, é horrível a quantidade de animais que eles mataram, é horrível o estupro, é horrível todos os pecados que o orgulho está provocando em Judá, é horrível, Abacuque, tudo é pecado. Eu não sou como vocês que escolhem o pecado que vocês não estão cometendo para se sentirem melhor. Há uma fonte, o orgulho e a busca de glória, ou seja, de eu me sentir bem através de algo que eu acho que vai me dar isso, faz eu ficar faminto como a morte. Então eu preciso de um salário maior e maior e maior, e eu preciso de uma casa maior, eu preciso de um carro melhor, eu preciso de um cargo melhor, preciso de um trabalho melhor, preciso de um ministério melhor. Eu nunca estou satisfeito e eu vou causando o quê? Destruição. Destruição no meu trabalho, destruição no meu lar, destruição na igreja, destruição em todo lugar. Porque isso são os babilônios, Abacuque. Eles estão em todos os lugares. E é com isso que eu vou lidar. Veja, culturas conservadoras e liberais têm seu conjunto de pecados, mas ele diz, o mundo está ruim por causa deles lá. Se eles fossem como nós, não é verdade. Era como se a Chris Evans estivesse dizendo, o mundo é ruim porque a gente igual a Madonna na arte, e a Madonna dissesse, não, o mundo é ruim porque as pessoas querem lá no esporte, elas nunca estão satisfeitas. Veja,
Todas essas coisas são baseadas no orgulho em ídolos, é o que Deus está dizendo. Porque são baseadas em fazer ou de algo maravilhoso, como eu falei, a maternidade ou a família, a coisa final, que vai me fazer me sentir bonito, ou o tênis, ou a arte, ou vai justificar qualquer coisa, porque eu acho que o individualismo meu e as minhas capacidades é que vão, e qualquer coisa que estiver no caminho disso, eu vou dar um jeito. Você nunca viu o médico falar assim, você está esperando um feto? Você já viu alguém falar isso para você? Algum médico, olha, o exame aqui, ó, tu está esperando um feto. Ninguém diz isso. Diz o quê? Você está esperando um neném. Você está esperando um filho. Até você querer matar. Aí você vai dizer, ó, o feto não é a vida. Não é mais neném. Ninguém, em nenhum lugar diz que você está esperando um feto. Você está esperando um filho. Você está esperando um neném. Mas você não vai dizer assim, vamos matar o neném? Então tem que ser um feto. Nós temos que mudar o nome. Deus está dizendo, você acha que isso é diferente? Você é horrorizado com a cultura babilônica? Você acha que é outra coisa que está impulsionando a sua cultura? Ou você mesmo? Você acha que você não está nunca satisfeito com o seu salário por causa de quê? Pela mesma coisa que os babilônios nunca estavam satisfeitos com o próximo país que eles conquistavam. Essa é a razão pela qual, esse é o primeiro ponto, e importante, toda vez que tempos maus aparecem, todo mundo quer encontrar um bode expiatório. Abacuque queria encontrar. Toda vez que você tem uma época má na sua vida, pode ser financeira, pode ser em relacionamentos, pode ser espiritual, todo mundo quer encontrar um bode expiatório, alguém que vai ser o culpado. Todo mundo quer culpar alguém, todo mundo quer dizer, aqueles malvados lá, eu faço sexo fora do casamento, mas eu tenho que cuidar com o meio ambiente. Pior aquele pessoal lá que não cuida do meio ambiente. Agora, o que eu faço com o meu corpo, o problema é meu. Você vê? O mundo está ruim porque o pessoal que não cuida da natureza. Se você entender seu próprio orgulho, seu próprio coração, e se entender que cada cultura, liberal, conservadora, capitalista, socialista, tradicional, individualista, tem dentro de si ídolos e sementes para destruição, você não vai mais entrar nesse jogo. E é por isso que o livro de Abacuque está na Bíblia. Alexander Solzhenitsyn ganhou um prêmio Nobel, né? Ele ficou preso em gulags, né? Ele foi na época da União Soviética perseguido, ele era de lá, né? E em 1970 ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura pelo seu livro famoso Arquipélago Gulag, né? Ele experimentou, viu quanto a nação lá foi destruída pelo socialismo aquele tempo todo. Ele foi oprimido pelos comunistas. E quando você lê o livro dele, você fica surpreso, porque ele tem uma visão bíblica e cristã muito mais profunda do que a maioria dos cristãos mesmo hoje. Ele diz assim: então que o leitor que espera que este livro seja um relato político, feche suas capas agora mesmo. Se ao menos fosse tudo tão simples assim. Se ao menos houvesse pessoas más em algum lugar, insidiosamente cometendo atos maus, e fosse necessário apenas separá-las do resto de nós e destruí-las, então nossos problemas seriam resolvidos. Mas ele diz uma das frases mais famosas, não é? Mas a linha que divide o bem e o mal corta o coração de todos os seres humanos. Essa é uma declaração tremendamente famosa, né? A linha que divide o bem e o mal corta o coração de todos os seres humanos. Ele diz, confrontados com o abismo no qual estamos prestes a lançar aqueles que nos fizeram mal, e ele ficou preso, perdeu tudo para um regime totalitário. Paramos mudos, afinal é apenas por causa do modo como as coisas aconteceram que eles foram os carrascos e nós não fomos. E isso é uma compreensão profundamente cristã. Ele diz, a linha que divide o bem e o mal, ou seja, o orgulho, vem de todo o coração humano.
A idolatria está na raiz da cultura humana. É por isso que os babilônios fizeram o que eles fizeram. É por isso que a Madonna falou o que disse, a Chris Evert. É por isso que as pessoas estão lutando com a morte sem nunca estar satisfeito no trabalho. É por isso que as pessoas não estão satisfeitas com o seu casamento, nem com a sua casa, nem com o seu emprego, nem na igreja, mesmo que a verdade esteja, ele não está satisfeito, nunca é por causa da verdade de Deus. Mas vamos combinar, no Brasil há uma quantidade enorme de cristãos saindo de igreja para outras igrejas, para outra igreja. Só que quase ninguém está interessado na verdade, então por que troca? Sai de uma horrível para uma pior. Sai de um engano para outro engano, então por que saiu? Não é tudo engano? Quase tudo não abandonou a Bíblia, está pregando o humanismo secular. Para que eu vou deixar de ouvir o humanismo secular ali para ouvir ali? Por quê? Por causa de outra coisa, é óbvio, não é? O que estava incomodando não era a falta da palavra de Deus. Então, em cada cultura, algumas coisas são idolatradas e outras são demonizadas. Certamente havia essa diferença entre os babilônios e os judeus. A gente diz, isso vai nos salvar. Os romanos não pensavam como os fariseus, mas é o orgulho que fazia eles determinar o que era mais importante. Aqueles são maus, eles estão nos prejudicando. O cristianismo diz, o pecado é o mal, Abacuque. O pecado é o mal em Judá, o pecado é o mal em Israel, e o pecado é o mal na Babilônia. É o pecado. Se você achar que não é o pecado, você vai achar que você está fora do gancho. Você quer saber a fonte do mal em todos os tempos maus? É isso que Solzhenitsyn estava dizendo. A linha que separa o bem e o mal passa no meio do coração de cada humano. A fonte do mal é o seu próprio coração. Se ele for faminto como a morte, por glória e honra. Se eu preciso de algo para me sentir bonito, sentir que minha vida vale a pena, está infectando todos os homens, sem o Evangelho. Todos são babilônios. Então alguém pegar a Bíblia e ficar apontando o dia inteiro, ou pegar um sermão para as outras pessoas, para outros povos, para outras coisas, é a mais profunda cegueira. Porque é óbvio que isso é o orgulho. Minha vida está infeliz, está amarga, e o culpado são os outros, é alguém. Os babilônios estavam insatisfeitos, eles podiam contar o quê? Nós fomos também aprisionados no passado, ninguém nos respeitava, agora a gente está dominando tudo. Eles tinham uma razão. Os babilônios teriam sua desculpa, Judá estava culpando os babilônios. Para você começar a dizer, essas são as pessoas mais, aquelas são as pessoas mais, aquele é o problema, e você não enxergar que o problema é o pecado. E como ele disse, a linha que separa o bem e o mal está passando no coração, no meio do coração de todo homem. Você está sendo parte do problema e não da solução. Quando você na igreja diz que o problema é aquele, o problema é aquilo, o problema é aquilo, e você não consegue se enxergar, você é parte do problema, você não é parte da solução. Não é. Deus está dizendo isso para Abacuque. Você acha que o que você está falando é parte da solução? Vocês são parte do problema, Abacuque. Eu estou lidando com tudo isso. Não estou aqui com vocês contra os babilônios. Eu estou lidando no coração de vocês com o mal que está nos babilônios. O incrível que Solzhenitsyn, ele diz, quando você está prestes a jogar seu carrasco no livro, no abismo, por causa do que eles fizeram, se você tem essa cosmovisão cristã, você entende, não é? Que as sementes que fizeram dele um carrasco estão no meu coração, as mesmas, e é somente a graça de Deus que fez você não ser um carrasco, é somente a graça que fez você não estar do outro lado.
A gente corre para dizer somente pela graça, agora teve a reforma, somente pela graça. Mas sempre que a gente acha que alguma coisa boa em nós nos faz diferente das outras pessoas, e não a graça. Se a gente já soubesse que é a graça, então no centro do coração não estaria mais essa fome como a morte. Você entende o quão crucial é quando você está em tempos maus, não encontrar quem está fazendo os tempos maus. A questão não é essa. O dia mau, quem é o culpado? Quem é o responsável? Corta a cabeça deles. Não faça isso. Na Alemanha, tudo estava dando errado nos anos 20, na cultura alemã. Estava naufragando. É miséria, dificuldade. E como o Salsonice disse depois, não é? A linha que separa entre o bem e o mal passa no meio do coração de todo ser humano. Não importa qual a cultura. Era a cultura mais culta, talvez da história. As mesmas sementes do coração dos babilônios estavam lá. Não importa qual ser humano. Há orgulho. A gente sempre diz que o que a gente fez é porque é de outra pessoa, mas não é verdade. As pessoas fizeram todas essas coisas com Cristo. Não, em vez disso, os alemães ouviram os nazistas dizendo: o culpado são os judeus. O dia mau é por causa deles, não é por causa de nós. Se tirar eles, vai tudo ficar bem. Eles são o que está estragando e fazendo o dia mau. Os judeus estão fazendo isso, os capitalistas, esse é o problema. E então, as pessoas ouviram aquilo e colocaram os nazistas no poder. E o resto é história. Em qualquer uma dessas situações, Solzhenitsyn, ele disse: a linha entre o bem e o mal passa bem no meio do coração do ser humano. Então ele diz que quando você está prestes a jogar o carrasco no abismo, então você começa a perceber que só pela graça de Deus você não é um carrasco. As pessoas já me disseram assim: se você acreditar que tem a verdade, pessoas que não gostam do Evangelho, né? Se você acreditar que tem a verdade absoluta de Deus, você vai se tornar uma pessoa opressora. Você vai ser alguém que divide o mundo entre o bem e o mal. Eu sempre vou responder a pessoa: não, depende do que você está falando que é a verdade absoluta de Deus. Se é o Evangelho, então você saberá que o problema é o pecado. E que o próprio Deus teve que ser esmagado por causa dele. Se a verdade absoluta é a verdade de Deus, você nunca tira você da... Esse é o problema que a gente sempre vai ter com o mundo. Quando a gente diz que nós temos uma vida com Deus, o mundo está morto, o que eles estão entendendo? Porque a igreja ensina que a gente é o que é pelo que a gente faz, eles entendem que eu estou dizendo que eu sou melhor do que eles. Mas o Evangelho diz o contrário: eu escolhi os piores. Se a gente não deixar o Evangelho muito claro e dizer que nós somos santos porque nós fizemos as escolhas certas, nós usamos nosso grande livre-arbítrio, nós fizemos isso, fizemos aquilo, as pessoas pensam que esses caras se acham melhores, eles acham que merecem o céu e eu o inferno. É óbvio que eles não estão entendendo o Evangelho, nem eu estou pregando o Evangelho. Eles dizem: essa verdade absoluta aí divide as pessoas, faz você uma pessoa... Não, quando a verdade é o Evangelho, e a verdade absoluta de Deus é o Evangelho, bota todo mundo no gancho. Todo mundo pecou, todo mundo está destituído, ninguém está sendo salvo porque fez nada. Todos merecem a mesma coisa, todos são babilônios. Eu digo para a pessoa: não é verdade que você está dizendo que se você tiver uma verdade absoluta, você for alguém ortodoxo, você vai ser... Não é verdade. Porque você sabe então que é só a graça de Deus que te fez diferente, como Paulo disse. Quem te fez diferente? Não foi a graça? Se a verdade absoluta é essa, é a morte da raiz do orgulho. E nem eu busco mais
encontrar quem eu sou fazendo qualquer coisa. Os babilônios ficaram satisfeitos, finalmente eles tiveram uma autoestima elevada e pensaram: estamos bem? Não, eles tinham que ter a outra relação, eles eram como a morte. A Madonna diz: não, eu consigo, mas aí aquilo dura pouco. Eu tenho que ter de novo, eu tenho que ter mais, senão eu me sinto um lixo, pior do que eu sentia antes. Eu ganhei um grande slam, também eu me senti muito bem durante um tempo, mas depois eu comecei a me sentir mal. Se eu não ganhasse outro grande slam, eu ia me sentir um fracasso. Em segundo lugar, você precisa de um conforto. Você precisa identificar o mal com a sua mente. Só nisso eu acabei gastando muito tempo, né? Você precisa identificar qual é o mal com a sua mente, para você lidar com o dia mal. Senão você vai achar que realmente você vai procurar os malvados e o dia mal vai acabar. Em segundo lugar, você precisa de um conforto para o seu coração. Há 2 versículos maravilhosos no meio de toda essa escuridão aqui. Estou matando, destruindo, estuprando, matando as pessoas, derramando sangue, destruir a floresta do Líbano, matar os animais. Tudo está errado aqui. Mas no meio dessa descrição, há 2 versículos maravilhosos, não é? No meio desse morte, julgamento e ira e derramamento de sangue. Então, de repente, no versículo 14 e 20, tem flashes no meio dessa escuridão que Deus está descrevendo para Abacuque. Isso é maravilhoso na palavra de Deus, não é? Isso sempre nos surpreende. Então você está lendo e de repente, mas o Senhor está no seu santo templo. De repente, mas o conhecimento da glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. É um flash na escuridão. Como eu disse, o 14 diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. É isso que eu estou fazendo, Abacuque. Ou então lá no 20, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se a terra. Não é os babilônios, cale-se todos. É assim que a esperança funciona, queridos. Se você entender a esperança nesses 2 versículos, mesmo em sua escuridão, você pode enfrentar o dia mau. A esperança penúltima que você tem em todos os tempos maus é o versículo 20. É que apesar dos babilônios, apesar de Judá, apesar de Israel, o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O que ele está dizendo é o seguinte: não importa quão ruins os babilônios sejam, e quão ruim vocês em Judá sejam, o meu plano vai ser exatamente o que eu determinei que ele seja. Eu vou salvar por graça soberana. Eu vou fazer justiça. Os babilônios não podem impedir, nem vocês. Ninguém pode me impedir. Isso é um grande problema para vocês. O que está dizendo? O Senhor está no seu santo templo, cale-se toda a terra. Ele está dizendo: eu sou soberano, eu estou no comando. Os babilônios não estão fora de controle, Abacuque. Não importa o quão caótico esteja, a terra vai se encher da minha glória como as águas cobrem o mar. Jacó devia ser o portador da semente messiânica. Era a promessa para o seu avô. Deus disse: através de você, Abraão, eu vou salvar o mundo. Agora, me diga, quanto a família de Abraão ajudou? Eles só eram um problema. Isaac, Jacó. Você não pode dizer assim, está vendo? Eles eram os bons, porque você vê que eles ajudaram, fizeram tudo certo, eles fizeram tudo errado. Ele estragou tudo. Por exemplo, Jacó, ele mentiu para o seu pai, tentou roubar a bênção, por quê, né? Um babilônio. Tentando se disfarçar de Esaú, para que ele pudesse receber a primogenitura, e quando Esaú descobriu, queria matá-lo. E Jacó bagunçou a vida toda. Parecia que isso ia dar na semente messiânica. Ele estava ajudando Deus, o plano de Deus. Ele teve que fugir, porque Esaú queria matá-lo. E ele nunca mais viu a mãe dele. Ele vai ficar décadas sem ver seu pai. Ele perdeu a sua herança física, né? Que bagunça, Jacó.
Você atrapalhou tudo. Ficou longe. Mas ele foi a semente messiânica a si mesmo. Sabe? Cristo veio através dele. Você diria que a vida de Jacó é um plano B? Que Deus falou, puxa, eu queria salvar o mundo para a família de Abraão, mas a família de Abraão é impossível. Eles estão fazendo tudo errado o tempo todo. Vou ter que ir para outro plano. Não. Deus não diz, tudo bem que ele mentiu, que ele enganou seu pai, roubou seu irmão, fugiu. Não, as consequências vão acompanhar ele a vida toda. Mas eu vou fazer exatamente o que eu disse. Claro que não, foi uma bagunça. Ele nunca deveria ter feito isso. Mas você vê, o Senhor está no seu santo templo, cale-se toda a terra. É por isso que Paulo disse, se Deus, se você é diferente, quem te fez diferente? Não é o Deus que está no seu santo templo? Você ajudou em quê? Você era um problema, você é parte do problema, não era a solução. Por um lado, você pode realmente estragar sua vida, suas decisões contam, consequências tristes acontecem, mas Deus nunca muda o seu plano. Deus não tem nenhum plano B, Ele só tem um plano. É em Jacó mesmo. Ele vai mudar Jacó, ele vai fazer a sua vontade. Isso é o que os teólogos chamam de antinomia, não é? Ou a doutrina da concorrência. Jacó fez tudo errado, tudo tinha que dar errado, mas Deus usou todas aquelas coisas, e a vontade de Deus perfeita foi feita. Isso não desculpa Jacó, porque ele não tinha intenção de ajudar Deus, mas tudo que Jacó fez, ainda ia cooperar para o que Deus determinou. Jacó era a causa próxima de toda aquela confusão, mas é óbvio que Deus é a causa última. Nada aconteceria se Deus não tivesse determinado que seria assim. Então, antinomia é usado também fora da teologia, parece uma contradição, mas na verdade é só uma aparente contradição. Uma das antinomias clássicas é a luz, porque às vezes a luz se comporta como uma onda, e às vezes ela se comporta como uma partícula, e a física diz que isso é impossível. Partículas e ondas não são a mesma coisa. Então, como a luz pode ser onda e partícula, como a horas ela age como partícula, ora como onda, a nossa resposta não sabemos. É uma contradição? É para a nossa ideia, porque a gente tinha dito que partícula é partícula e onda é onda, e uma coisa não podia ser as duas coisas, mas parece que a luz está contradizendo o que a gente está dizendo. A luz parece uma contradição, mas é óbvio que ela não é uma contradição. É óbvio que eu não estou conseguindo entender ainda tudo sobre partícula e onda. Agora Deus diz, eu estou completamente no controle de tudo, tudo que acontece é apenas de acordo com a minha vontade. Mas eu vou trazer julgamento sobre os babilônios, sobre Judá, sobre Jacó. Mas nem os babilônios, nem Judá, nem os irmãos de José, nada vai impedir o que eu estou fazendo, vai cooperar com o que eu estou fazendo. E nós temos uma tendência de dizer, se Deus está no controle de tudo, então o que a gente faz não tem valor. Você vê? É como a luz, que é partícula e onda, você acha isso, você é a causa próxima, e vai sofrer as consequências. Deus é a causa última. Os babilônios não podiam ser uma grande nação, um grande império, se Deus não quisesse que eles fossem. Mas ainda assim, Deus está dizendo para Abacuque, eles buscam glória e vão ganhar desonra. Deus diz assim em Isaías, não temas, eu te escolhi. Não é maravilhoso? Ele diz, não temas porque você me escolheu. Eu te escolhi, eu tenho direito. De não depender de quem corre, nem de quem quer, mas de usar da minha misericórdia. Não devo ela a ninguém. Deus nunca poderia olhar para você e dizer,
você, senhor X, puxa, eu queria tanto que meu plano eterno desse certo, mas agora você está fazendo tudo errado. Eu não sei, eu estou sem ajuda na terra, estou sem ajuda. Existe algum lugar na Bíblia em que Deus diz isso? Jacó tinha um plano maravilhoso de salvação, mas Jacó, você estragou tudo que você fez, estragou tudo. Não, você não vai ver Deus nunca dizendo isso. Deus está falando sobre os babilônios, a cultura horrível, e Judá, para Abacuque diz: Deus está no seu santo templo, cale-se toda a terra, a glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. A doutrina da concorrência, o diabo queria uma coisa, os sabeus queriam outros, caldeus, e Deus queria que tudo aquilo acontecesse, mas cada um queria por uma razão. Eles eram a causa próxima, mas Deus sempre é a causa última de tudo. Este é o primeiro raio. Deus nunca deixa o trono. Nunca pense que o mundo está confuso demais para Deus, distante demais, que Jacó bagunçou as coisas demais, que a igreja bagunçou demais, ninguém está ajudando Deus, e Deus pensa: agora meu plano está dependendo do livre-arbítrio deles, eles estão fazendo tudo errado. Está sempre dizendo: os babilônios não são um terror para mim, não é? Eu operarei como eu quero com os babilônios. O segundo raio de esperança aqui, mas definitivo, e final aqui, é o 14: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quero que você saiba a razão pela qual estamos vazios por dentro. A Cris, Evert, a Dona, os babilônios. A razão por qual os homens e as culturas são como a morte, sempre querem mais. A razão pela qual usamos as pessoas para reforçar nossa autoimagem. Usamos coisas boas, como eu estava falando, da maternidade, ou a família, ou o ministério. A razão pela qual estamos tentando vencer a qualquer custo, ou ser excelentes, ou ganhar mais dinheiro, é porque estamos famintos de glória. Você sabe, os babilônios estavam famintos por glória, e é por isso que eles invadiam as nações, estavam tentando obter honra. Bem, a única glória que realmente pode satisfazer o coração é a beleza de Deus, a honra de Deus, o aplauso de Deus. O aplauso de Deus é quando Deus diz assim: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Você vê, ele está aplaudindo. Isso me satisfaz, isso me alegra. Você sabe, como Madonna disse, quando todos estão de pé aplaudindo uma performance incrível, eu me sinto especial por um breve momento, mas é breve, porque você realmente está procurando a glória de Deus, a honra de Deus, o amor de Deus, mas essas coisas não tem. É por isso que o orgulho que deixa, é o que criou esse vazio, ele deixa você faminto como a morte. Os babilônios, Deus diz, eles são famintos como a morte, eles nunca vão parar até ser destruídos, nunca eles vão falar: conquistamos nações suficientes. Isso nos diz que um dia você ou se vestirá disso, ou o fim é o inferno. É o orgulho comendo você como um verme que nunca morre, mas o verme já está lá. Aqui está como as coisas podem mudar, como as coisas mudam e a glória te cobre. Deus diz no versículo 16: você que busca a glória será cheio de vergonha em vez de glória. De quem ele está falando? Dos babilônios. Ele diz: porque todas as suas vidas, de qualquer coração orgulhoso, usa todas as coisas como a morte e nunca se sacia, para obter glória, para se sentir bem conosco mesmo, para nos sentir bonitos, para sentir que nós temos valor. Portanto, Deus diz: todos merecem a vergonha eterna. Merecemos o oposto do que buscamos, merecemos o oposto da glória. É por isso que diz: todos foram destituídos da glória de Deus.
esses buscadores de glória, pelo vazio que o orgulho criou neles. Portanto, merecemos o oposto. Ninguém merece a glória que só Deus tem. Todos estão destituídos dela. Todos são babilônios. O que merecemos? O cálice da ira de Deus. Merecemos beber esse cálice. Você merece a desgraça, a vergonha. Versículo 16 não pode ser lido por um cristão sem pensar em alguém mais. Deus diz assim: para todo coração orgulhoso serás farto de ignomínia em lugar de honra, que você busca, não é? Beba tu também, e ser como um incircunciso, o cálice da mão direita do Senhor voltará a ti. A ignomínia cairá sobre a tua glória, e você vai ter que beber o cálice. Filipenses 2 diz que Jesus se esvaziou da sua glória. O único que tem toda a glória. Ele esvaziou-se a si mesmo. Que caminho diferente, não é? E ele foi para a cruz. Hebreus 12 diz: fixem seus olhos, foi como nós começamos o culto hoje, em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Em vez de agarrar a glória, desprezou a vergonha. A execução mais ignominiosa e vergonhosa possível era a cruz, mas Jesus bebeu o cálice da mão de Deus. O cálice que Deus diz nesse texto: você irá beber o cálice da vergonha. Lembra o cálice do Pai no jardim do Getsêmani? Cristo se esvaziou da sua glória até o limite máximo e foi coberto com a vergonha final, o abandono final de Deus, a única glória que existe. Os babilônios, e você e eu, tentamos desesperadamente conseguir glória. Jesus se esvaziou-se da sua glória e viveu uma vida oposta. Ele não estava buscando a sua glória nos outros, seu valor nos outros, se sentir alguém nos outros, se sentir bonito nos outros. Ele já tinha isso. Ele tomou a vergonha que nós merecemos. Ele tomou o cálice da infâmia. Deus diz, o cálice da ignomínia das minhas mãos, para que quando você realmente seja salvo pelo Evangelho, o Pai cubra você com a glória que você não merece, por causa da vergonha que Ele tomou. Só assim alguém deixa de ser um babilônio. Você vê porque que Abacuque faz aquela oração no final? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a miséria mais final e absoluta caia, eu me alegrarei no Senhor. Ele diz: agora eu só tenho uma glória. Só o Evangelho lida com isso. Enquanto nós tentamos encontrar o problema da minha vida espiritual nas pessoas, na igreja, o problema do mundo mal em alguém, em alguma parte da sociedade, eu só sou parte do problema. Eu sequer enxergo a solução de Deus. Nós, um verdadeiro cristão, como eu disse para a pessoa e para outras pessoas que dizem o mesmo, a verdade vai fazer você assim, alguém que entendeu o Evangelho, nós não culpamos os babilônios, se nos sentimos um lixo, porque as pessoas não estão nos aplaudindo, não culpamos os outros, nós sabemos por que eu estou buscando isso, não culpamos o Babilônio. Abacuque aprendeu isso. Os babilônios não eram piores que o povo de Judá, e devemos ao mesmo tempo ter toda a esperança do mundo, porque o Evangelho nos humilha de nosso orgulho, mas nos cobre de glória.
Portanto, o Senhor está no seu santo templo. Cale-se toda a terra, toda. Não encontre a parte da terra que vai ter que se calar. Toda a terra. Mas ao mesmo tempo, se encha de esperança. A esperança do nosso coração é porque Deus é imparável. A terra será coberta com a glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E no fim, só não vai receber o cálice da vergonha aqueles por quem Jesus bebeu o cálice da vergonha por eles. Não haverá mocinhos e bandidos no final, queridos. Haverá em Cristo e fora de Cristo. Estar em Cristo hoje nos mostra que não há nenhuma diferença, que o que nos diferenciou dos babilônios não fomos nós. Naturalmente, nós éramos como a morte e nunca estávamos satisfeitos, nem com o nosso salário, nem com a nossa altura, nem com o nosso rosto, nem com a posição que ocupamos. Nós, como a Madonna, como a Cris, como os babilônios, queríamos mais e culpávamos todo mundo por não termos mais. Os babilônios tinham suas razões para continuar invadindo e dominando e matando. Como eu disse, os alemães acreditaram em algum momento que os judeus eram um problema, e se eles fossem tirados, tudo ia ficar bem. Mas não é verdade, não é? É verdade sobre todos nós. Nesse momento, Deus está lidando profundamente com o orgulho. Só quando isso realmente é lidado por Deus que você pode cantar o hino final de Abacuque. Senão, você não pode se alegrar quando a figueira não florescer, quando não houver vacas no curral, porque aquilo fazia você se sentir bonito. E se foi. Vamos ficar de pé. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece.
de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre